de Mateus, capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, por uma intervenção Tua sobre as nossas vidas. Nós precisamos Te obedecer, Senhor. Nós precisamos nos submeter à Tua vontade. Nós precisamos dizer que o Senhor é o nosso mestre, que nós somos Teus discípulos. E nós precisamos cumprir a Tua ordem de fazer discípulos. Pai, isso para nós ainda é algo tão confuso e distante. Mas a cada semana que passa, o Senhor tem lançado sobre nós novos desafios, novos entendimentos. E Teu Espírito já tem nos empurrado nessa direção. Louvado seja o Teu nome por isso. Mas o nosso coração ainda é resistente. O nosso coração ainda se opõe ao Teu querer. Nós estamos ainda desejosos de obedecer a nós mesmos. Por isso nós clamamos, por favor, intervenha, Senhor, nas nossas vidas. Age de uma forma sobrenatural e transformadora, nos libertando, Senhor, de nós mesmos, nos limpando e nos purificando dos nossos pecados, e nos dando, Senhor, a chance de viver daqui para frente, da maneira que o Senhor idealizou para nós. Desejosos, Senhor, estamos de ouvir a Tua voz, por isso nós clamamos, abre os nossos ouvidos. Estamos de enxergar o Senhor, por isso abre os nossos olhos. E desejosos estamos de que o Senhor seja Rei sobre as nossas vidas, por isso, Senhor, abre os nossos corações também. E que esse tempo seja um tempo realmente de louvor e adoração ao Senhor, através da transformação que o Senhor executa em nós. Mais uma vez, Senhor, eu clamo a Ti pela Tua graça, porque eu sozinho aqui na frente, eu não sou nada, não sou ninguém, só mais um pecador, Senhor. Mas se o Senhor desejar falar comigo e através de mim, certamente esse momento será transformador, Senhor, nas nossas vidas. E é por isso que nós clamamos, Pai, por favor, que ao final deste tempo, toda a honra e toda a glória sejam dados somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós acabamos de ler as palavras de Jesus, que são as últimas palavras do livro de Mateus. O texto é uma base para a nossa vivência de discipulado. Hoje no Brasil, a ênfase no discipulado tem sido grande no meio batista. E eu quero que você entenda claramente que ser discípulo e fazer discípulo não é uma estratégia de crescimento de igreja, mas é o jeito de ser que Cristo estipulou para a sua própria igreja. Ser discípulo é a essência, é quem você é aquilo pelo qual Jesus nos chamou, através de muitas pessoas durante os séculos. É interessante porque esse jeito de ser igreja foi sempre natural em toda a história da igreja, mas parece que de uns 100 anos para cá, as coisas foram sendo modificadas aos poucos, até o ponto que nós chegamos a uma estrutura de igreja que nós temos hoje, onde parece que sempre poucos são os que trabalham, e a maior parte são dos que assistem os outros trabalhar. Mas isso tem que mudar, e o tempo da mudança é hoje, amém?
Jesus, no versículo 16, nos mostra que essa ordem que ele está dando de fazer discípulos é para um grupo específico de pessoas, para os seus discípulos. A gente observou que discípulo é aquele pessoal que anda realmente em grupo. Não há possibilidade de você ser discípulo carreira solo. Discípulo sempre tem a necessidade de estar em grupo. O texto ainda no verso 16 diz que esses discípulos obedeceram a ordem de Jesus, que tinha enviado eles para um monte específico. Obediência é uma das características de todo discípulo. Então o discípulo anda em grupo e obedece ao seu Senhor. O verso 17 diz que esses discípulos viram o seu Senhor. E relacionamento, estar diariamente com o seu Senhor, ver o Senhor trabalhando, atuando, agindo, é uma característica que faz o discípulo desejar imitar o seu Senhor. E um desdobramento natural disso é a adoração. Todo discípulo deve adorar o seu Senhor Jesus, porque Ele é homem, mas Ele é Deus, e merece todo louvor e adoração. Amém? O texto no versículo 17 termina de uma forma triste. O texto diz que apesar de estarem ali os 11 discípulos, frente a frente com o seu mestre, vendo ele em carne e osso, mesmo depois de reconhecer que Jesus é Deus em adoração, o texto diz que alguns duvidaram. E você precisa entender de uma vez por todas, ser discípulo não quer dizer que você é uma pessoa perfeita. Ser discípulo quer dizer que, apesar de quem você é, o Senhor Jesus continua estabelecendo a ordem e a promessa sobre a vida dos seus discípulos. É apesar deles. Mesmo quando você erra, mesmo quando houver dúvida no seu coração, houver qualquer tipo de falha, de queda, de pecado, saiba que o Senhor Jesus não rejeitou você como discípulo. Ele chama todos nós a sermos discípulos dele. Amém? No versículo 18, Jesus faz uma afirmação que é a base para a sua ordem, para a sua promessa. Versículo 18 ele diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus ele afirma que ele é o Todo-Poderoso. A partir deste poder, ele estabelece uma ordem a ser feita e realizada pelos seus discípulos. E na sequência ele faz uma promessa que ele é poderoso para cumprir. E o texto diz que essa promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tanto a ordem quanto a promessa estão baseadas na autoridade de Jesus. Semana passada a gente falou sobre a promessa, vocês lembram disso? A gente falou que na Bíblia existem muitas promessas, e tem textos que as pessoas tentam transformar em promessas. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa definir se é uma promessa ou não. A gente viu que nesse texto é uma promessa. A gente precisa definir para quem Jesus está fazendo essa promessa. Jesus está fazendo essa promessa para os seus discípulos. E a gente precisa entender se essa promessa é incondicional, ou seja, se Deus está prometendo algo que Ele vai fazer que não depende de nós em nada, ou se é uma promessa condicional, ou seja, Jesus faz uma parte e nós precisamos fazer a nossa parte. E a gente chegou à conclusão de que essa é uma promessa condicional, ou seja, Jesus está prometendo que estará conosco. Essa promessa é para os seus discípulos. Jesus é poderoso para cumprir essa promessa. E essa promessa está sobre a vida de quem é discípulo e faz discípulo. Você quer ter Jesus, você, todos os dias? Seja discípulo, faça discípulos. Amém? Hoje nós vamos focar na ordem de Jesus do versículo 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado.
Nesse verso 19, início do verso 20, existe, na verdade, apenas uma ordem central. E a ordem é: fazei discípulos de todas as nações. O ide, o batizar e o ensinar são o processo de você fazer discípulos. Se Deus permitir, a gente vai tratar de pelo menos 2 desses pontos hoje. Mas eu gostaria que você entendesse que existe uma ordem específica nesse texto. Apesar de muitas vezes a gente observar esse texto como se o ide fosse uma ordem, como se o batizar fosse uma ordem, e como se o ensinar a guardar tudo que Jesus tinha dito também fosse uma ordem, no texto original, ordem mesmo é uma só: fazer discípulos de todas as nações. Amém? A gente vai tentar compreender por que essa ordem de Jesus é tão importante. Mas antes de compreender por que é tão importante, a gente precisa entender qual é a base disso. Você já recebeu uma ordem de alguém? Várias e inúmeras vezes, não foi? Eu sei que hoje o estilo de criação de filhos está muito diferente. Mas na minha época de criança, meus pais, eles não costumavam repetir ordens. Seus pais eram assim também? Quando eles mandavam, acabou, filho, é para fazer. Eu lembro de algumas vezes que eu tentei até argumentar, e quando tentava sair alguma argumentação, ou meu pai ou minha mãe simplesmente olhava para mim e dizia: como é que é? Acabou, filho, acabou. Sabe qual é o nome disso? Autoridade, poder. Quem tem poder e manda, quem tem juízo obedece. Não é assim? Bênção, irmãos, bênção. Jesus é autoridade e tem poder sobre o céu e sobre a terra. Amém? Quando Ele manda, o que nós fazemos? Toma vergonha na cara, irmão. Vai dizer que você está obedecendo? Deveria ser assim, né? A resposta certa é essa. Mas nem sempre essa é a nossa realidade. A gente começou a visualizar alguns textos bíblicos como sugestão e não como ordem. Tanto isso é fato, como a gente já está lendo esse texto há muitas semanas e a gente ainda não começou a obedecer, né? A gente pode até ter um pouco de alívio, porque a gente pode dizer assim: mas pastor, eu ainda não sei exatamente como obedecer. Ok. Mas, como discípulos, se o nosso mestre nos mandou algo que a gente não sabe obedecer, qual é a nossa primeira iniciativa? Preciso aprender urgentemente como fazer. E Jesus, ele não somente dá a ordem com poder, mas ele dá o poder para que nós possamos obedecer, e ele mostra como nós podemos obedecer. Jesus é poderoso para dar essa ordem, e ele é poderoso para nos capacitar a obedecer. Alguém abra em Atos 1:8 e leia bem alto, por favor. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Os discípulos aqui ainda não sabiam, mas o poder que Jesus está manifestando aqui estaria dentro deles. Jesus não somente é poderoso para dar a ordem, mas Ele é poderoso para executar essa ordem através das nossas vidas, porque o Espírito Santo dele está dentro de nós, amém? Deus está em nós, temos em nossas vidas todo o poder para executar as suas ordens. A gente não tem desculpas.
O que a gente tem de dificuldade é dizer que Jesus é o nosso Senhor. Por isso, antes de você fazer discípulo, você precisa entender uma realidade. Jesus é o seu Senhor? Ele é o Todo-Poderoso sobre a sua vida? Porque Ele não exige isso. Ele espera que seja voluntário da sua parte. Você precisa se submeter a Ele. Você precisa olhar para Ele e entender que Ele é o seu mestre. E a partir deste momento, seguir como um bom discípulo. Jesus é poderoso. Ele nos dá poder para executar as suas ordens. E hoje, se o Senhor permitir, nós vamos aprender a como começar a fazer discípulos. Mas só para aqueles que de fato são discípulos do Senhor Jesus. Amém? Jesus dá ordem, façam os discípulos. Mas Ele só dá essa ordem para os seus discípulos. Você é um discípulo? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós clamamos a Ti, porque hoje nós vamos começar a entender qual é o processo de desenvolvimento para que nós venhamos a fazer discípulos. Mas mais uma vez o Senhor primeiro nos lembra que para a gente fazer discípulo, a gente precisa ser discípulo. A gente já entendeu que discípulo anda em grupo, que obedece o Senhor, que está em relacionamento diário contigo, que te adora, que não são pessoas perfeitas, mas que acima de tudo, tem o Senhor Jesus como autoridade sobre a sua vida e por isso obedece. Pai, que nós sejamos esses discípulos. Que nós sejamos esses discípulos. Que nós possamos ser esses que vão obedecer a Tua ordem de fazer discípulos de todas as nações. Essa noite, Senhor, por favor, nos ensina os primeiros passos para que a gente comece a viver relacionamentos que levem pessoas a ser Teus discípulos também. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.